Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa videoaula a gente vai corrigir então as atividades da página aí deixa eu confirmar para vocês, 136, né? Atividades do capítulo aí sobre saúde, né? A gente viu esse vídeo semana passada e no final do vídeo a gente já tinha terminado a matéria, então vocês já podiam fazer as atividades que a gente vai corrigir a partir de agora. Então vamos lá. Olha aí na página 136, então o exercício 1 diz o seguinte: observe no gráfico abaixo os dados sobre mortalidade infantil em alguns países do mundo no ano de 2017. Aí vem uma tabela, né? Com a taxa de mortalidade infantil, posição no ranking, né? Que não é um ranking muito legal esse, enfim. País e taxa de mortalidade infantil, ou seja, mortes para cada 1.000 nascimentos. Em primeiro lugar estava o Afeganistão, né, com 110,6 mortes para cada 1.000 nascimentos, mais de 10% aí, 11% de mortes a cada 1.000 nascimentos, é muita coisa. Segundo vem a Somália, depois vem Angola, Moçambique, Marrocos, Egito, Paraguai, Peru e ali em 92, né? 92º, acho que é isso, assim que se pronuncia, né? O Brasil com cerca de 17,5 mortes para cada 1.000 nascimentos, ou seja, 1,7%, né, aí acaba morrendo a cada nascimento, né? Vamos lá. Letra A. O que a taxa de mortalidade infantil indica? Bom, a taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade a cada 1.000 crianças nascidas vivas em dado período. Ou seja, o mesmo esquema que ele conta aqui, né? Que é a porcentagem, então, aí, ó, de 17,5, né? No caso, 17 pessoas, aqui tem número, então a porcentagem daria 1,7 pessoas, 0,1 isso, 1.000, né? Por 100. Então, 17 pessoas e meias, né? No caso, se arredonda para cima ou para baixo, 17 ou 18 crianças morrem a cada 1.000 antes de 1 ano de idade aqui no Brasil. B. Que fatores aumentam a taxa de mortalidade infantil? Bom, aí tem vários, né? Mas ele citou alguns aqui, ó. Falta de assistência médica à criança e à gestante, desnutrição, falta de saneamento básico e outros, né? Falta de atendimento médico gratuito ou de qualidade, falta de comida, falta de segurança e por aí vai. Letra C. Se considerarmos apenas esse indicador, quais são os 3 países mais desenvolvidos entre os representados no gráfico? Bom, aí é óbvio, né? Os que têm o menor taxa. Quais são? França, Espanha e Itália, né? Isso aí é uma pergunta só para saber se você entendeu o gráfico, né? Questão 2. A questão 2 diz o seguinte: o que é IDH e quais são os 3 fatores considerados no cálculo desse índice? Bom, IDH, então, é o Índice de Desenvolvimento Humano, usado para medir as variações do padrão da qualidade de vida das diferentes populações do mundo. A apuração desse índice leva em conta 3 fatores: expectativa de vida, ou seja, longevidade, quanto mais, né, velho você consegue morrer nesse país, e a renda per capita, né, e o PIB aí per capita, que é a renda bruta por cabeça, né, durante o ano. E, por último ainda, né, a educação. Então, esses 3 fatores são os principais para se calcular o IDH. Tá bom? Tempinho aí para vocês copiarem a resposta, né? E partiu para 3. Questão 3 é um gráfico, né? Olha só. Analise o gráfico abaixo e depois responda as questões a seguir. Então, tem um gráfico ali, né? Expectativa de vida, eu consigo pôr aqui para vocês verem, ó. Expectativa de vida no Brasil ao nascer, né? De 1940 a 2016. E ali tem, ó, idade em anos, né? 40, 50, 60. E aí ele vai subindo ao longo dos anos. Ó. Os anos vão passando, os homens estão aumentando a expectativa de vida, as mulheres também. E uma média aqui que é todos, né? A soma das mulheres e homens. Então, 75,8 ali, né?
lá para ano 2016, sendo que em 1940, época aí dos nossos avós, alguns aí até pais, né, mas a maioria avós, na época deles aqui a longevidade era abaixo dos 50 anos, hoje é acima dos 70, né? Olha que diferença em pouco tempo, né? Então, olha só, o que é expectativa de vida ao nascer? Então, vamos deixar aqui agora. Expectativa de vida ao nascer indica o número médio de anos que um indivíduo nascido no mesmo ano pode esperar viver. Ou seja, espera-se que a pessoa que nasceu aqui, ó, em 2016, espera-se que ela viva 75,8 anos. Quem nasceu em 1940, esperava-se que a pessoa tivesse vivido no máximo 48 anos, ou seja, 1988, aí, né, o ano que o professor de vocês estava nascendo, o cara que nasceu em 1940 estaria morrendo aqui no Brasil. É lógico que isso é uma expectativa. Tem pessoas que vivem muito mais que isso e outras muito menos. Essa é a expectativa média do país aí. Bom, letra B. O que vem acontecendo com a expectativa de vida no Brasil ao longo do tempo? Vem aumentando, né? Ó, logicamente, com melhores condições de saúde, de alimentação e tudo mais, vai aumentando. Letra C. No Brasil, a expectativa de vida dos homens é igual à das mulheres? Óbvio que não, né? Senão teríamos uma linha só para ambos. E a gente sabe que a expectativa de vida masculina é menor do que as mulheres. E a gente sabe que o homem vive menos porque o homem é mais descabeçado, né? Ele se arrisca muito mais. Meio maluco das ideias. Então, olha só. Exercício 4. Um estudante afirmou que açúcar é energia. Explique o que ele quis dizer com isso. Bom, o estudante quis dizer aí, né, que a principal função dos carboidratos, que são os açúcares, é fornecer energia ao corpo. Então ele né, falou de forma direta aí que açúcar é energia. Na verdade, o açúcar fornece energia. Ele em si não é a energia, mas foi isso que ele quis dizer. Questão 5. Uma pessoa que precisa emagrecer, tipo eu, resolveu diminuir a ingestão de alimentos ricos em carboidratos. Não sou eu. Letra A. Cite alguns alimentos ricos nesse nutriente. Esse é fácil, hein? Esse tá fácil. Olha aí. Massa, algumas frutas, doces, balas, outro, pizza, torta, coxinha, né? Pastel. Toda essa galera aí, muito carboidrato. Beleza? Letra B. Um médico disse que, além dos carboidratos, há outro nutriente que contém muitas calorias. Por isso indicou que é um paciente que diminuísse sua ingestão na dieta. Qual seria esse nutriente e em que funções ele tem no organismo? Pessoal, aqui vocês têm que lembrar que além dos carboidratos, a gente tem os lipídios, que são as gorduras, né? São extremamente energéticos aí, tá bom? E eles atuam como isolante térmico e principalmente como reserva de energia, né, no nosso corpo. E constituem também ainda a questão estrutural, então na formação de membranas e entra na composição de alguns hormônios, entre algumas outras funções menos detalhadas. Beleza? Então, resposta para vocês na tela aí, para vocês copiarem ou corrigirem a questão de vocês. Vamos lá, questão 6. Questão 6 diz o seguinte: quais dos alimentos a seguir são ricos em glicídios ou carboidratos, lipídios e proteínas, respectivamente? Manteiga, batata, clara de ovo, mel, banana e azeite. Então vamos lá. Quem tem muito glicídio aí? Batata, banana e mel. Quem tem muito lipídio dessa turma aí? Manteiga e azeite. E quem tem muita proteína? A clara de ovo. Beleza? Essas são as principais subdivisões aí, né? Vamos lá, questão 7. Entre os nutrientes mencionados na atividade 6, quais são encontrados em carnes em geral e nos queijos? Bom, carne vem muito proteína e lipídio, tá? Mais proteína do que lipídio. E nos queijos,
muita proteína e lipídios. Aí sim, bastante lipídio, tá? Então, são alimentos saudáveis no geral, tá? Porque eles têm pouco glicídios, né? E a taxa de lipídio comparado com a proteína é baixa. Então é muito bom comer carne e queijo. É lógico que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Você já aprendeu isso aí durante as aulas. Questão 8. Um estudante pesou a comida que comeu durante um dia e descobriu o valor total de 1 quilo. Então, ele concluiu que engordou 1 quilo. Ele está certo ou não? Por quê? Bom, nesse sentido ele está errado, pessoal. Porque parte da comida foi eliminada pela respiração celular, parte vai nas fezes e parte foi na urina. Então, boa parte desse alimento não fica, não contém massa que vai ficar ali no corpo, né? Parte dela vai ser queimada na respiração celular, parte eliminada nas fezes e parte delas ainda vai ser, né, eliminado pela urina. É lógico que se ele comer naquele momento, pesou, comeu e pesou de novo, tem que dar 1 quilo a mais se ele comeu aquele 1 quilo ali. Mas ao longo do dia, isso está sendo queimado, digerido, eliminado através de fezes, de urina. A própria transpiração acaba perdendo a água daquele alimento muitas vezes. Então, né, não faz sentido pensar dessa forma. Beleza? Próxima questão, questão 9 aí, ó. Questão 9 diz o seguinte. Vamos puxar para cá porque tem um quadro aqui, ó. Questão 9 diz o seguinte. O quadro abaixo apresenta a quantidade em gramas de alguns nutrientes encontrados em 100 gramas de parte comestível de banana prata crua. Aquela banana que tem um gosto meio de sei lá o que. Não é muito boa não, pelo menos eu não acho. O nome de um nutriente foi omitido e está representado pela letra X. Qual é o nutriente indicado por X e qual a principal função dele no organismo? Então vamos ver ali, ó. Eu tenho proteína, 1,3, lipídios, 0,1, X, 26, fibra, 2, cálcio, 8. Bom, logo de cara já dá para imaginar quem que tá faltando aí. Os carboidratos, né? Fonte de energia. E aí tá faltando o carboidrato da banana prata. Beleza? Então é rica em carboidrato a banana, né? Então quem tá fazendo uma dieta, sabe, você já deve ter ouvido a dieta low carb. A pessoa corta o carboidrato, para de comer arroz, feijão, para de comer massa. Daí ela fala, não, vou comer só fruta, posso comer queijo, posso comer carne. Aí você vê lá sua mãe se esbaldando, né? Tá fazendo a dieta do low carb, seu pai, seu parente aí. Você vê comendo banana durante o dia, assim, porque só pode comer fruta. Então, tem uma notícia não muito legal, não. Não são todas as frutas que você pode comer numa dieta low carb. Na verdade, é a grande minoria. Porque a grande maioria delas são ricas em carboidratos. Beleza? Então, você pode comer uvas, pode comer morango, você pode comer, acho que melancia. Agora, banana, manga, maçã, essas frutas, se eu não me engano, tem alto teor de carboidrato, beleza? Até o mamão, acho que tem muito carboidrato. Tem umas frutas muito nada a ver que você pode comer assim, que é chato de comer e caro muitas vezes. As mais típicas acabam ficando na lista aí de alimentos ricos em carboidratos. Questão 10. Quando o camelo fica muito tempo sem comer, suas corcovas diminuem. Você saberia explicar por quê? Pista. A corcova não é um reservatório de água, como muitos pensam. A corcova é um reservatório de gordura. Então, se ele fica sem comer muito tempo, ele gasta a energia da gordura acumulada na corcova como uma fonte de energia. E aí, quando ele se alimenta novamente, ele repõe essa fonte de gordura aí. Tá bom? Então, respostinha muito simples. Questão 11. Um adulto com atividades normais precisa de 0,8 gramas de proteínas por quilograma de peso. Ou seja, se eu tenho 90 quilos, multiplico por 0,8. Se eu tenho 50 quilos, multiplico por 0,8 para saber quanto de proteína eu preciso do meu peso. Isso é uma pessoa, olha lá, atividades normais, ou seja, dia a dia, uma atividade básica, né, uma corrida de meia hora, uma horinha, um trotezinho, alguma atividade física durante o dia, 6, 7 horas de sono e o resto do dia trabalhando com alguma coisa que não gaste tanta energia. Basicamente esse é o cálculo. Por que essa quantidade necessária é maior em crianças? Pode chegar até 1 grama por quilograma de peso. Por que será que na criança pede mais? Né? Porque proteínas, pessoal, são alimentos estruturais
com funções estruturais. Então, quem está em fase de crescimento e precisa formar matéria, precisa criar músculos, desenvolver carne, músculo, osso, essas coisas, precisa de proteína para fazer isso. Então, criança está em fase de crescimento, né? Ela está no momento onde ela está crescendo. Então, ela precisa se alimentar de um pouquinho mais de proteína. É por isso que quando você vê o bodybuilder lá, eles compram aqueles potes de whey, é proteína. Por quê? Porque o cara está crescendo, ele está tentando crescer e ele precisa de proteína para que o músculo possa crescer. É lógico que não adianta só comer a proteína, né? Você precisa gastar a energia, quebrar o músculo para fazer com que ele necessite de mais proteína para crescer. Então, só comer o whey sem fazer atividade não vai resolver o seu problema aí de ser um frangolino. Beleza? Então, continuando. Exercício 12. Exercício 12 diz o seguinte: o rato canguru, um pequeno mamífero dos desertos estadunidenses, não bebe água. Olha que loucura. De onde vem a água necessária para o organismo? Dos alimentos, óbvio, né? Os alimentos também contêm água, então, se ele necessita de pouca água, muitas das vezes a água contida nos alimentos é mais que o suficiente para a sua hidratação. Questão 13. Veja a seguir a quantidade aproximada de quilocalorias em 100 gramas de alguns alimentos. Os alimentos aparecem em ordem crescente de calorias. Então, vamos pôr na tela aqui para vocês, né? Questão 13 aí. Alface, pepino, agrião, berinjela, chuchu, couve-flor, tomate, brócolis, pimentão. De 10 a 30 calorias a cada 100 gramas. São bem pouco calóricos, né? Então, esse aqui pode mandar ver aí durante o almoço que não engorda provavelmente. Suco de laranja, mamão, abacaxi, 35 a 50 calorias. Já é uma caloria alta, tá? Então toma cuidado, maneira aí no suco de laranja. Não é porque é suco natural que você pode tomar 1 litro durante o almoço, que vai fazer mal e vai engordar, tá bom? Mamão também, olha aí, ó. Mamão e abacaxi são frutos altamente calóricos. Batata cozida, 52 calorias para 100 gramas. Maçã, extremamente calórica, 63 calorias. Feijão, 77. Banana prata, 100 calorias. Arroz, 128. Batata frita, 300 calorias. Ou seja, pensa, a cada 100 gramas de alimento. Aí você compra 300 gramas de batata frita lá do McDonald's, a batata grande, faz as contas aí, são quase 1000 calorias. Quase praticamente metade das quilocalorias necessárias para um dia inteiro. Você consegue ficar um dia inteiro só com um pote de... Só com um negócio de batata grande do Mac? Não consegue, né? Então, vai sobrar isso aí e você está engordando. Açúcar, 387 quilocalorias a cada 100 gramas. Então, se você usa 2 colheres de açúcar lá de 30, 40 gramas, que já dá 60, para adoçar o café da manhã e mais isso aí para adoçar o café da tarde, você já está com mais de 100 gramas. Então, você já contabiliza aí, ó, mais de 380 quilocalorias só de açúcar no café da manhã e da tarde. Se você está fazendo uma dieta de 2.000 calorias, que é a média de uma pessoa adulta saudável aí, com uma vida mais ou menos, a gente tá extrapolando em açúcar aí para fechar, porque daí você tem que fechar 2.000 calorias do dia inteiro. Mas aí tem várias outras refeições, né? Biscoito doce recheado com chocolate, aquelas bolachas recheadas, tipo passatempo, 472 quilocalorias a cada 100 gramas. Isso deve ser cerca de 3 bolachinhas, 4. Leite em pó integral, 497 quilocalorias. Manteiga e margarina, 720 quilocalorias. Alimentos extremamente ricos em lipídios, né? Por isso que eles são tão calóricos assim. Por isso que o indicado é só passar uma pontinha de faca de manteiga ou de margarina no pão ou na torrada ali, né? E não lambuscar o pão e comer a manteiga com o pão, né? Você come pão com manteiga e não manteiga com pão, tá bom? Tomem cuidado aí, cuidar da saúde de vocês aí. Vamos lá então, exercício 13, vamos ver o que ele pergunta agora pra gente ir para as respostas. Olha lá. Eu já vou pôr nas respostas aqui enquanto eu leio as perguntas. Então, vamos lá. Que substâncias químicas são as principais responsáveis pelo valor calórico do açúcar comum e da banana e da manteiga ou da margarina? Eu já respondi, né? O da margarina lá, lipídio. Da banana é o amido, que é o açúcar de reserva dos vegetais. E do açúcar comum é a sacarose, que é o açúcar lá da cana-de-açúcar, né? B.
Por que nutrientes confere... que nutriente confere a manteiga e a margarina um alto valor calórico? Os lipídios, né? C. Por que o leite integral tem mais calorias do que o leite desnatado? Porque o integral possui mais gordura. Pessoal, só para vocês entenderem. O leite integral, existe lá o leite C, leite A, leite B, você já deve ter falado, né? O leite de saquinho, de caixinha. O leite integral, existe o leite, antes do integral, tem o leite pasteurizado. Leite pasteurizado é o leite tipo C, que a gente compra lá na padaria no saquinho. É o leite que só é fervido e resfriado de forma muito rápida por um processo de desinfecção. Esse leite está completo. Não foi retirado nada dele dali. Às vezes alguma coisa de gordura sai no processo, mas ele é tido como só integral, é só pasteurizado, ou seja, é o mesmo leite que saiu da vaquinha, só que passou pelo processo de fervura e resfriamento tão rápido. Por isso também que não é necessário ferver o leite de saquinho para tomar. Você pode consumir direto, tá? Existe essa ideia de que tem que ferver o leite de saquinho, né? Eu de caixinha não. Nada a ver. Todos eles foram passados por processo de esterilização. Então você pode tomar o leite do saquinho sim, diretamente, tá? É lógico que o saquinho tem... O saquinho ele tem um problema. Tem a questão da higiene dele, né? Como ele é só o saquinho, você corta direto ali, o leite sai para ali. Se o saquinho estiver sujo, a sujeira que está ali pode cair no seu leite também. Então o indicado é que você lave bem a embalagem antes de abri-la, tá bom? O integral é o leite que se diz passar por um tratamento, porém ele retira algumas coisas dele. Então tem o integral light, que eles tiram um pouco de lipídio, tem o integral, né, desnatado, semi-desnatado, que eles tiram um pouco ou mais da nata, que é a gordura em si do leite, né? Então o desnatado normalmente é o leite que foi tirado quase toda a gordura dele. Ele passa por um processo de fervura e toda aquela nata, aquela gordura que sobe ali, ele é retirado para tentar deixar o leite mais ralo possível, sem gordura. Por isso que o leite desnatado de caixinha, quem toma assim, e costuma tomar os outros também, sente que é um leite mais ralo, mais sem gosto. Justamente porque a gordura foi retirada dele, tá bom? Então o leite em pó, né, o integral, ele é mais um valor calórico muito maior do que o desnatado, justamente porque ele tem mais gordura, mais lipídio, tá bom? Letra D. A letra D é o seguinte: por que a batata frita tem mais calorias do que a batata cozida? Por causa do óleo, né? No óleo em qual ela é frito. A batata cozida é só a batata, cozida em água, ou assada direto. Mas se você pegar uma batata e fritá-la em óleo, mergulhar em óleo, aquele óleo entra naquele alimento. Então, essa batata frita fica muito mais gordurosa, né? Por causa do óleo que está ali. Foi absorvido pela batata. Letra E. O açúcar comum é chamado por alguns de calorias vazias. Tente explicar a razão dessa expressão. O açúcar comum, pessoal, é formado praticamente apenas por sacarose. E, portanto, apesar de ter um alto valor calórico, não tem nenhum outro nutriente, ou seja, ele é puro açúcar mesmo. Então ele não tem mais nada além de energia. Então ele serve para adoçar e jogar energia para dentro do seu corpo. Ele não é nutritivo. Se você se alimentar só de açúcar, por exemplo, você vai ver que você não vai durar nada. Por quê? Porque ele vai te dar muita gordura, muita energia, mas você não vai ter outras substâncias necessárias para que você desempenhe suas funções. Então você vai se sentir fraco, mesmo comendo só a energia do açúcar. Tá bom? Letra F. Qual desses alimentos é rico em proteínas e pobre em lipídios? Bom, rico em proteína, o leite em pó desnatado, né? O leite em si, né? Ele é rico em proteínas, tá bom? Vamos lá. E pobre em lipídios. Ah, sim, é o que pobre em lipídio e rico em proteína ao mesmo tempo. Desculpa, professor que não se atentou aqui. Então tem o leite em pó desnatado, que ele é rico, né, em proteína por ser do leite e pobre em lipídios, porque ele foi retirado pelo processo aí de desnatação. Beleza? Então, assim a gente acaba com a questão 13. Vamos para a questão 14 aí. A questão 14 diz o seguinte, ó. Questão 14 diz assim. Deixa eu só retirar essa janela aqui do... Vamos lá. Questão 14, deixa eu achar aqui no texto. Questão 14. 100 gramas de maçã tem cerca de 65 quilocalorias.
E a mesma quantidade de banana tem cerca de 98 quilocalorias, né? Então, a banana é mais calórica aí do que a maçã. Já 100 gramas de bolo de chocolate tem cerca de 450 quilocalorias. Olha que diferença. E 100 gramas de chocolate tem 540 quilocalorias, mais calórico ainda. Apesar de serem muito ricos em calorias, alimentos como bolo e chocolate não possuem vários tipos de nutrientes em quantidade adequada. O consumo excessivo desses alimentos sacia o apetite sem satisfazer as necessidades nutricionais do indivíduo. Letra A. O que pode acontecer se você consumir consumir mais calorias do que gasta? Bom, você vai começar a acumular essa energia. Como que a gente acumula essa energia? Em forma de gordura. Então você vai engordar. Então o resultado será o acúmulo de gordura. A pessoa vai engordar, podendo até mesmo chegar à obesidade e ter outros problemas de saúde em consequência disso. Bom, calcule. B, né? Calcule quantas maçãs você teria de comer para conseguir a mesma quantidade de calorias que se encontram em 100 gramas de bolo de chocolate. Ou seja, olha só, 100 gramas de chocolate tem 450 quilocalorias. A maçã tem 65. Então, é só eu multiplicar por um valor que vai chegar a 450. Se você quer um valor multiplicado que chegue a 450, então basta dividir 450 por 65. E você vai chegar no valor de quase 7 maçãs, 6 maçãs e uns quebrados. Então, quase 7 maçãs. Beleza? Letra C. Por que a recomendação de não comer doces antes da refeição é importante? Porque, pessoal, quando comemos doce, a gente perde o apetite, né? Só que se você perde o apetite, você deixa de comer alimentos ricos em nutrientes, porque o doce não fornece todos os nutrientes necessários. Então é um perigo você ficar desnutrido comendo só doce, só tranqueira. Então, porque quando comemos doce, perdemos o apetite e deixamos de comer nutrientes importantes que se encontram em outros alimentos. Que se encontra, porque seria que se encontram. Nutrientes que se encontram. Que encontram-se, acho que é o ideal aqui, né? Que encontram-se em outros. É que se encontra. Enfim, que se encontra em outros alimentos, beleza? Então, não dá para ficar comendo só açúcar, principalmente antes das refeições, porque você deixa de comer algo mais nutritivo e mais saudável. Isso aí você já aprendeu desde que você nasceu, né? Não comer doce antes do almoço. Questão 15. Observe os ingredientes de uma receita de bolo. Aí ele fala aí, 3 claras batidas em neve, que é a clara do ovo batida, sozinho, sem a gema. 2 xícaras de chá de açúcar. 3 gemas do ovo. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 100 gramas de margarina. É muita margarina, hein? 1 colher de sobremesa de fermento químico. Então, olha só. Que tipo de nutrientes estão presentes em maior quantidade em cada produto sublinhado da receita? Então ele sublinha ali claras, açúcar, gema, farinha de trigo e margarina. Então vamos lá. Proteína nas claras, né? Que é muita proteína, clara do ovo. Glicídios, que é o açúcar da sacarose, né? Lá no açúcar. As gemas é rica em proteínas, né? Gorduras e algumas vitaminas. E a farinha de trigo é rica em proteínas e açúcares do tipo amido também. E margarina é rica em lipídios e algumas vitaminas. Beleza? Então, estão todos aí. Letra B. Que nutrientes importantes para a nossa saúde estão praticamente ausentes na receita? Sais minerais e vitaminas, tá, pessoal? Vitaminas essas encontradas muitas vezes em outros vegetais. E aí tá pobre em vegetal. Letra C. Esse bolo tem muitas calorias? Por quê? Sim, né? Porque olha lá, 2 xícaras de chá de açúcar e 100 gramas de margarina. É muita gordura e muito açúcar, né? Então, provavelmente deve ser um bolo delicioso. Por quê? Porque tem muita coisa que não pode, né? Gordura e açúcar deixam os alimentos muito mais palatáveis, né? Muito mais saborosos, porém, são, né, menos saudáveis. Vamos lá, questão 16. 16 diz o seguinte.
Cite alguns fatores que podem provocar a obesidade e alguns problemas de saúde que essa condição pode acarretar. Então, olha só. A obesidade, pessoal, pode ser causada por má alimentação, né? Ingestão de mais calorias do que são gastas pelo organismo, hábitos sedentários e outros fatores. Alguns problemas de saúde acarretados pela obesidade são aumento do risco de ataque cardíaco, pressão alta, diabetes, cálculos biliares, aterosclerose, que é entupir a veia, problemas na coluna e nas articulações, entre diversos outros, beleza? Ou seja, ser obeso não é bacana, não é saudável, tá? Ah, professor, mas eu me sinto obeso desde que eu nasci e nunca resolvi. Então, tá na hora e nunca é tarde de tentar resolver o seu problema de saúde. Afinal, não é saudável viver dessa forma, beleza? Você pode viver assim a vida inteira, não tem problema. Mas, será que vale o risco? Será que vale a pena? O legal é estar saudável para a gente conseguir viver o máximo possível, né? Não é nem a questão estética. Muito se fala isso hoje, né? A gente vê muito na TV, revista, internet, de você se aceitar da forma que você é e blá blá blá. Esteticamente, pessoal, você tem que estar feliz. Se você está feliz, está ótimo. Não importa se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é verde, amarelo, azul, rosa. Se é raspado, cabeça raspada, cabelo comprido, cabelo encaracolado, metade rosa, metade amarelo, não importa. O importante é estar feliz esteticamente. Porém, em questão de saúde, o importante é estar saudável. Nem sempre é o caso, né? Existem casos de pessoas obesas e que daí pode às vezes estar nessa coisa, né? Eu me aceito assim, isso que importa, o importante é isso. Então, mas tem que entender a questão da saúde, né? Agora, se você é feliz também colocando a sua saúde em risco, aí, paciência, aí cada um faz o que quer, né? Vamos lá, questão 17. Qual é a importância do leite materno para o bebê? Bom, o leite materno possui todos os nutrientes e calorias necessários para o bebê, além de permitir aí a presença de anticorpos para proteger a criança de infecções. Então é muito bom para o sistema imunológico da criança. Questão 18. Por que nas comunidades mais pobres há maior risco de desnutrição infantil depois que a amamentação é interrompida? Bom, com a interrupção da amamentação, os nutrientes necessários devem ser adquiridos por meio de uma alimentação equilibrada. Muitas vezes, nessas comunidades, há dificuldade de acesso a uma variedade de alimentos em razão do preço e da pouca disponibilidade desses alimentos. Assim, é comum que a criança passe a receber uma alimentação rica em carboidratos, mas pobre em proteínas e outros nutrientes, que são encontrados em maior quantidade nos alimentos mais caros, como a carne, por exemplo, né? É um alimento bem caro aí por quilo de peso, né? Se você for comparar com outros alimentos, a carne é extremamente cara. Beleza? Questão 19. Por que não se deve consumir diariamente apenas um tipo de alimento, mesmo que esse alimento forneça a quantidade total de calorias necessária ao organismo? Bom, aqui é aquela coisa que a gente já falou em aula, né? Nem todos os alimentos têm todos os nutrientes e vitaminas, tudo que um corpo precisa. Então, se você se alimenta só de um deles, você pode ficar em defasagem de algum nutriente. Alguma coisa pode faltar. Então, isso não é saudável, né? Então, olha ali, 19. Porque além das calorias, precisamos ingerir vários tipos de nutrientes presentes em diversos alimentos. Ou seja, eu vou comer... Eu adoro mamão, vou comer mamão um mês inteiro porque eu sei que é saudável e eu vou emagrecer e vou comer um negócio que eu gosto. Então, não vai dar certo, né? Primeiro que você vai engordar de qualquer jeito, porque é muito calórico, tem muito carboidrato. Segundo que você vai ficar desnutrido. Então você vai ser um desnutrido gordo. Olha que coisa, né? Você vai continuar gordo e desnutrido agora. Então só vai piorar, né? Não é legal. Questão 20. Um médico afirmou que... Deixa eu já arrumar para vocês aqui, ó. Um médico afirmou que, infelizmente, para muitos adolescentes de hoje, vale a frase: come-se muito do que é ruim e pouco do que é bom. Explica o que ele quis dizer com isso. Bom, aí é fácil, né, pessoal? Não precisa nem ser pelos jovens. Os mais velhos também estão cada vez mais, né, entregues aos fast foods da vida, né? As comidas industrializadas. A pizza, o lanche, a torta, o pastel e essas coisas do tipo, né? São muito mais simples, muito mais rápidas, muitas vezes até não muito mais barata, mas
pelo momento vale a pena. Então, acaba que esse tipo de alimentação está cada vez mais comum, não só entre os jovens, mas também entre as pessoas mais velhas. Muitas pessoas velhas, né, mais idosas assim, ou adultas, estão consumindo bastante esse tipo de alimentação. E esses alimentos contêm muita gordura e calorias. E se consumidos em detrimento de outros mais nutritivos, podem provocar obesidade e problemas circulatórios, além de não ser uma boa fonte de vitaminas e outros nutrientes. Beleza? Questão 21. Por que a segurança alimentar é um indicador de saúde de uma população? Considera-se aí uma população ter um bom nível de segurança alimentar se todas as pessoas tiverem acesso permanente a alimentos com qualidade nutricional e em quantidades adequadas para uma vida ativa e saudável. Na ausência dessas condições, ocorre a insegurança alimentar, que compromete a saúde por tornar as pessoas mais vulneráveis a doenças. Beleza? Então vamos lá. Agora a próxima questão é a de olho no texto, né? De olho no texto fala o seguinte, ó. Saneamento básico no Brasil. O Brasil é um país que teve conquistas sociais importantes nos últimos 20 anos. Entretanto, quando falamos sobre saneamento básico, a realidade nos mostra que estamos longe do ideal. É preciso mais esforços por parte dos governos para que toda a população seja abrangida por tratamento. Vou continuar aqui. A importância do saneamento ultrapassa a questão social, já que impacta a saúde pública e meio ambiente e economia do país, por ser uma estrutura que traz benefícios amplos para a população. Deveria possuir mais investimento, mas não é o que se vê. Só para você ter uma noção, pessoal, hoje praticamente 1/3 da nossa população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Só para você ter uma noção, são cerca de 100 milhões de pessoas. Unindo esses dados com as informações sobre doenças de veiculação hídrica, vemos que o total de internações por diarreia e leptospirose é 4 vezes maior nas piores cidades. É a comprovação de que a saúde pública tem relação direta com medidas preventivas como saneamento básico eficiente e universal. O saneamento básico no Brasil é um desafio para os governos, que devem intensificar os investimentos públicos em todos os níveis. Porém, a população tem papel fundamental nisso, já que a pressão popular para democratizar os serviços sanitários pode contribuir para melhorar o cenário. Beleza? Então vamos lá. Letra A. Consulte no dicionário o significado das palavras, ou seja, isso aí é pessoal, né? Quem tinha dúvida em alguma e tal, ia fazer essa busca aí. Letra B. Letra B diz o seguinte: por que o texto afirma que a questão do saneamento não é apenas social? Bom, porque a questão do saneamento básico não afeta apenas, né, a saúde pública, mas também o meio ambiente e a economia de um país. Letra C. Doenças de veiculação hídrica são aquelas transmitidas pela água contaminada com organismos ou parasitas. Vocês aprenderam isso, acho que ano passado. Muitas dessas doenças causam diarreia. Sabendo que 96% do esgoto do município de Franca é tratado e que o município de Ananindeua possui 8,75% do seu esgoto tratado, em qual desses dois locais você esperaria encontrar mais casos de diarreia? Bom, na cidade ali, né, de Ananindeua, né, com certeza. Por quê? Porque a cidade possui menos serviço de tratamento de esgoto, limitado a uma pequena parte de residências e estabelecimentos. Assim, há muito maior chance de contaminação através da água e, consequentemente, mais chances de encontrar casos de doenças de veiculação hídrica. Muito simples, né? Letra D. De acordo com o texto, qual é o papel da população na melhoria de índice de saneamento? É a cobrança, né? Pressionar os governos ali a tomar atitudes de saneamento básico. Beleza? Vamos para o texto 2. O texto 2 diz o seguinte, vamos pôr a tela ali. Texto 2. Na adolescência, ocorre um rápido desenvolvimento físico. Consequentemente, há também um aumento da necessidade de nutrientes. No entanto, diversos estudos indicam que muitos adolescentes, apesar de saberem o que é uma alimentação saudável, não consideram que sua alimentação seja saudável. E aí, você acha que você come bem?
Muitos não querem pensar nas consequências de uma má alimentação no futuro e preferem pensar apenas no prazer imediato dado por certos alimentos. Os estudos mostram também que há grande influência do grupo do qual fazem parte, o que leva-os a ingerir mais lanches do tipo fast food do que seria desejável. Finalmente, nos últimos anos, verificou-se um aumento do consumo de biscoitos, refeições prontas e refrigerantes e uma diminuição no consumo de arroz, feijão, peixes e ovos, alimentos mais saudáveis aí, né? O resultante é que, além da obesidade, certas doenças que antes praticamente só se manifestavam-se em adultos, como diabetes, né, do tipo 2 e as doenças cardiovasculares do coração e dos vasos sanguíneos, têm aparecido também cada vez mais entre os adolescentes. Outro fator importante para a obesidade é a inatividade física, ou seja, a falta da prática de atividade física. Né? Muito videogame, né? Muito computador, muita Netflix e pouco fute aí na rua, né? Pouco fute na quadra, pouco society, pouco vôlei, pouca pedalada, pouca corridinha, pouco pique-esconde. E pode ser avaliado então pelos médicos pelo número de horas em frente a telas de monitores, celulares, televisão ou videogames. Beleza? Então vamos lá. Letra A. O que ele pede? Vamos pôr aqui já direto a telinha aqui com a resposta. Vamos lá. Lanches e refeições rápidas, como batata frita, refrigerante e chocolate, geralmente são ricos em certos nutrientes e pobres em outros. Identifica alguns nutrientes que podem estar em falta nesses alimentos. Bom, esses alimentos no geral são pobres em vitaminas, alguns sais minerais e fibras, né? Material vegetal aí que estimula o funcionamento intestinal. Letra B. Muitos adolescentes passam muito tempo de lazer vendo televisão ou jogando videogame. Porque essas atividades em excesso podem prejudicar a saúde? Bom, nesse caso, os adolescentes passam a fazer pouca atividade física, o que pode provocar diversos problemas, incluindo a obesidade. O sedentarismo causa essa obesidade, diminui a questão do sono, né? Dificulta o sono. Tem uma série de questões aí, mas a principal delas é a obesidade. Beleza? De olho nos quadrinhos. Então vamos ver o que tem lá pra gente. Agora a gente vai falar da questão social aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pôr a tela ali de novo. De olho no quadrinho. Então olha só. Leia tira abaixo, prestando atenção aos conceitos apresentados. Se necessário, releia os conceitos do texto do capítulo. Então ele fala assim, ó, produto interno bruto, tá todo mundo ali, uma sacola cheia de, que parece ser maçãs. Depois a renda per capita, cada um tá com um pouquinho. E aí, distribuição de renda, cada um com meia maçã, um quarto de maçã e o rapazinho ali com a sacola cheia. Bom, letra A. Quais são os indicadores representados na tira? Bom, quais são eles? Produto interno bruto, renda per capita e distribuição de renda. São os três indicadores reconhecidos ali, né? Até na parte superior do quadrinho. Letra B. O professor esqueceu de colocar aqui a letra B azulzinha também. A distribuição... Como foi feita a distribuição de maçãs entre os personagens da tira? Quais podem ser as consequências dessa distribuição? Bom, a distribuição foi feita de forma desigual, né? É muito negativa para o desenvolvimento da sociedade, porque prejudica a maioria das pessoas, beneficiando apenas um grupo, pequeno grupo. Problemas econômicos e violência são algumas das consequências da desigualdade. Isso aí é típico, né? Você vê lá os políticos que ganham salários que seria, o teto deveria ser cerca de 30 mil reais, tem político ganhando mais de 350 mil reais hoje com os benefícios, auxílios e aquela coisa toda. E é a única classe do país inteiro que não teve redução de salário durante essa pandemia de coronavírus, onde todas as classes praticamente tiveram redução salarial para, né, tentar se manter ou aí tentar ajudar a população de alguma forma a sobreviver a essa situação. E eu ia falar essa raça, depois eu ia falar essa corja, mas eu acho melhor não falar nada disso. Essa turma aí, política, acaba tendo, né, os benefícios lá e acabam gerando esse quadro de desigualdade de distribuição de renda. Muita grana na mão de poucos, muitos poucos com grana na mão. Beleza? Investigação, então, aí, ó. Exercício do Investigue. Faça uma pesquisa sobre os itens a seguir. Você pode pesquisar em livros, revistas, sites, etc.
Preste atenção se o conteúdo vem de uma fonte confiável, como universidades ou outros centros de pesquisa, por exemplo. Use suas próprias palavras para elaborar a resposta. Então, ó, exercício 1. Pesquise o que são ações afirmativas e dê um exemplo dessas ações. Escreva uma redação com o que encontrou. Exponda as razões pelas quais concorda ou não com as ações. Leia sua redação na sala, não vai acontecer isso, e converse com os colegas sobre o tema, escutando e respeitando todas as opiniões. Então, olha só. São programas e medidas especiais que objetivam promover a igualdade de oportunidades para grupos atualmente ou historicamente discriminados, como as minorias étnicas. Um exemplo são as cotas, que buscam reparar ou minimizar o racismo e a exclusão social que afetam os negros e descendentes de africanos escravizados. Para isso, tentam melhorar as oportunidades de ingresso em universidades e concursos públicos. E aí, você é a favor disso? Se é contra? Como que é essa situação aí na sua casa? Eu sou a favor das cotas, mas eu acho que deveriam ser cotas financeiras e não cotas raciais, né? Então, tem muito branco aí também, muito pardo, muito indígena, né? Pobre e tendo a mesma dificuldade que um negro está tendo com questão das cotas. Existe uma desigualdade de cota também, que é o seguinte, um negro rico que teve condições de estudo muito melhor do que um branco pobre, ou um indígena pobre, ou um asiático pobre, está tendo uma vantagem, né? Porque ele conseguiu estudar aqui e tem cota ainda para facilitar o seu acesso, sendo que outros não têm. Então, eu acredito que essas cotas, particularmente eu, acredito que essas cotas deveriam ser financeiras, né? De acordo com onde estudou, como a pessoa estudou, a renda per capita da família e não pela cor em si só. Porque a ideia aqui é muito mais igualar, né, a capacidade dessa pessoa em entrar para uma instituição de ensino do que se ela merece ou não por causa da sua raça ou não. Mas enfim, isso é um assunto, né, para outro momento. Bora lá. Exercício 2 então. O exercício 2 diz o seguinte, acho que é o último aqui, né? O que a legislação estipula sobre o trabalho infantil e do adolescente? Você conhece ou já ouviu falar de alguma situação na qual a legislação referente a esse tema foi desrespeitada? O que poderia ser feito nesses casos? Discuta com os colegas. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Na nossa Constituição brasileira existe lá, né, Deixa eu dar um espaço aqui para ficar a resposta bonitinha aqui, ó. Aí. Constituição brasileira nossa determina a proibição de qualquer tipo de trabalho para menores de 16, apenas com uma exceção, que é o do menor aprendiz a partir dos 14 anos. Então, dos 14 anos aos 16, a criança pode trabalhar como menor aprendiz. E isso tem alguns limites, né, de horário, de locais que pode trabalhar ou não. Então, olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado carinhosamente aí de ECA, né, E de Estatuto, C de criança e A de adolescente, o ECA, também proíbe o trabalho de crianças com menos de 16, exceto na condição de menor aprendiz. Entre 16 e 18 é permitido o trabalho de adolescentes protegido. Essa categoria de trabalho não impõe regras, como a proibição de trabalho em horários noturnos ou a execução de atividades perigosas ou insalubres. Já dos 14 ao 16, sim, tá bom? Não pode fazer esse tipo de serviço. Beleza? Era isso aí que vocês deveriam ter encontrado na sua pesquisa. Beleza? Para que isso? Esse tipo de legislação surge para evitar qualquer tipo de trabalho escravo ou trabalho forçado, infantil aí, né? Então, vem aí nessa condição para proibir. Mas é tudo muito contraditório, é muito difícil, né? Concordar ou não, porque tem a questão de, e aí, eu tenho 13 anos, tenho vontade de aprender a trabalhar alguma coisa, ou de ter um dinheiro aí que eu não posso ter legalmente. E aí, faço o quê? Então, é muito raro, né, uma criança com 13 anos querendo ter o seu próprio dinheiro, mas e aí? E aí o seu pai fala, então eu vou fazer o seguinte, você vai ter trabalho em casa, você vai juntar o lixo, lavar a louça, vai cuidar do cachorro e eu vou te dar um dinheiro. É permitido ou proibido isso? E aí? É uma questão, né? Bom, então, pessoal, assim a gente finaliza as questões, porque o trabalho em equipe não deve ser feito, né? Afinal de contas, deveria ser um trabalho em equipe em conjunto, e a gente está em quarentena, então não precisa ser realizada essa atividade. No próximo vídeo, a gente começa o capítulo 6, doenças transmissíveis, então,
página 143, beleza? Então, até daqui a pouquinho aí no próximo vídeo, que você já está recebendo junto com esse, beleza? Fui, tchau, tchau!